Para surpresa de muita gente, ou não, o Corinthians venceu a partida de ida na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Vitória por 1-0, gol do Yuri Alberto. Isso você já deve saber, mas nesse vídeo a gente vai analisar essa vitória do Timão importantíssima, que o Corinthians carrega um resultado gigante para a segunda partida daqui 10 dias na Neoquímica Arena. Então vamos bater esse papo aqui, mas antes curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo no grupo dos amigos, no grupo da resenha do futebol e comenta se você acha que o Corinthians deu um passo gigante rumo ao 31º título paulista. Bora lá? Então vamos de resenha para esse jogo de Corinthians 1, Palmeiras 0. E eu falei que pode ter sido uma surpresa para muita gente. Para mim, inclusive, para mim foi uma surpresa gigante essa vitória do Corinthians hoje. Não colocava como favorito para o título, muito menos para ganhar do Palmeiras dentro do Allianz. Para você ter ideia, o Corinthians nunca venceu o Palmeiras no Allianz Parque desde que o gramado foi mudado para o sintético. Havia vencido quando era grama natural, mas no sintético o Corinthians nunca conseguiu vencer o Palmeiras e hoje foi a primeira vez. Com uma jogadaça do Memphis e do Yuri, novamente a dupla de ataque do Corinthians decidindo em favor da equipe alvinegra. Vamos lá falar um pouco do jogo. Primeiro de tudo, o Casemiro Miguel falou na transmissão da baita atuação do Mateuzinho, que salvou 2 gols. Isso é fato. A linha defensiva do Corinthians hoje foi perfeita. Aquele sufoco, aquele Deus nos acuda daquelas bolas altas que a gente viu a temporada inteira a defesa do Corinthians sofrer, hoje com o Félix e com o Gustavo Henrique, 2 zagueiros altos, isso não aconteceu. Muito mérito dessa defesa, que tem um acréscimo importante do Angileri, que mais um que me surpreendeu, que não achei que ia chegar, jogar, tomar posição, e isso aconteceu de forma bem tranquila e bem natural para o argentino. E o Mateuzinho, que para mim não tem o mesmo nível, não tem um nível tão grande de Corinthians assim, e hoje fez um baita jogo, defensivamente principalmente. O defensor do Corinthians hoje foi defensor de fato, salvando o Corinthians em 2 bolas, em 2 chances claras do Palmeiras. Talvez as 2 únicas chances que o Palmeiras teve no jogo. O Palmeiras não fez um bom jogo. Isso a gente já dá para adiantar que não é o melhor Palmeiras do Abel Ferreira, não é o melhor Palmeiras dos últimos anos, mas é um Palmeiras desse ano. O Palmeiras desse ano é isso, não é muito diferente do que a gente viu no derby de hoje. Ah, Pedro, mas você está descartando o Palmeiras para o fim do ano? Não, jamais. Nunca se descarta o Palmeiras entre os favoritos aos principais títulos, porque sempre chega. Sempre chega. Já já vai ter o acréscimo do Paulinho nesse time, já já vai encaixar de fato o entrosamento entre Estevão e Vitor Roque, e o Paulinho também vai chegar e vai ser um acréscimo importante. Tem um elenco muito bom, não é um elenco nível Flamengo, mas é um elenco bom. Mas esse jogo do Palmeiras deixou mesmo a desejar. Outro fator importante: a família Dias acertou hoje. E eu vou falar um detalhezinho tático que eu notei no primeiro tempo e que para mim foi determinante para o Corinthians se segurar nesse primeiro tempo, não tomar gol nesse primeiro tempo. E até um acréscimo da importância do Mateuzinho para isso. O Garro não jogou, o Garro ficou no banco, mas acabou nem entrando. E aí o Ramon opta pelo Romero. O Corinthians vai jogar com 3 atacantes. Teoricamente, Memphis aberto na esquerda, Romero pela direita e Yuri por dentro, como já aconteceu esse ano. Mas não. O que ele fez com o Martinez? Ele fez o Martinez jogar aberto pelo lado esquerdo, fez o Memphis jogar por dentro e o Romero pela direita. E aí, os dois lados do Corinthians sempre muito bem protegidos. Em determinado momento alternava, o Romero ia para o outro lado, o Martinez para o lado direito. E essa mudança tática, essa visão que a família Dias teve hoje, eu falo família Dias porque é o Ramon e o Emiliano que são os técnicos, né? Mas essa visão tática de hoje segurou o Corinthians muito no primeiro tempo. Segurou o ímpeto do Palmeiras de jogar em casa, de jogar com o apoio da torcida, com gramado sintético, o contexto todo contra. E essa mudança tática fez o Corinthians ser mais sólido defensivamente. E foi muito importante para o resultado final. Nunca o Estevão teve 1-1 de fato hoje. Em nenhum momento do jogo o Estevão
O Estevão foi desprotegido, sempre com uma marcação dupla. E aí dificulta. Por mais que seja muito bom jogador, por mais que seja craque, acho que vai ter um futuro gigantesco. Hoje não se cresceu muito pela mudança, pela escolha tática que o Ramon e o Emiliano fizeram para esse jogo. No segundo tempo, o Martinez não teve condição e tal, e aí ele volta para o tradicional, volta para o losango com o Rian, Ranielli, o Carrilho, que fez mais uma baita partida, Romero, Memphis e Yuri, e aí o Memphis mais pelo lado esquerdo, né? Sem o Memphis tanto por dentro. E ele mudou esse sistema tático, soltou um pouco mais o Memphis. Deixou o Memphis mais na dele, né? Ou o Memphis joga muito da esquerda para dentro. E hoje ele fez isso no segundo tempo e sai o gol dessa forma. Da esquerda para dentro, não do meio, do centro para a esquerda. O gol sai desse jeito, com o Memphis carregando, conduzindo, conseguindo o drible, conseguindo o espaço para meter a bola para o Yuri e o Yuri finalizar de forma primorosa, decisivo, né? Já é o artilheiro do Corinthians na temporada, já é o jogador mais importante, mais decisivo. Se o Corinthians passou da Universidade Central graças ao Yuri Alberto, que carregou naquele jogo em Itaquera. E se o Corinthians está na final desse Campeonato Paulista, graças ao Yuri Alberto, com um acréscimo de Memphis aí, muito importante também, mas o Yuri Alberto tá mostrando por que é o jogador mais importante desse time. Se tiver que dar o título de MVP para alguém nesse time do Corinthians, é ele ou o Carrilho, não tem discussão para isso. Bora lá, tô com uma colinha aqui, hein, pra gente resenhar mais um pouquinho. Falei que o Ramon Dias mexeu bem, mexeu de fato. No segundo tempo tirou o Yuri, mas aí deu mais consistência defensiva, deixou só o Memphis parado lá na frente, botou a galera com gás para marcar, o Charles aberto pela direita para segurar as subidas do Piquerez, até para impedir finalizações do Piquerez. Sai muito gol do Palmeiras com essas finalizações dele de média distância que desvia ou que a finalização vira um cruzamento. Então ele foi muito bem nessa de colocar o Charles lá e impedir essa pressão pelo lado esquerdo do campo do Palmeiras. O resultado é gigante para o Corinthians, gigante, gigante. O Corinthians vai para casa, volta para casa e vai ter o segundo jogo com começar o segundo jogo já com a vitória. Isso pesa muito, ainda mais em Itaquera. Durante a semana eu falei, era importante o Corinthians voltar vivo do Allianz Parque. E por isso que esse resultado me surpreende, porque além de voltar vivo, o Corinthians volta com a vantagem. Um empate garante o título do Corinthians. Uma derrota por um gol leva o jogo para os pênaltis. Mas o Corinthians é muito forte dentro de Itaquera. É muito difícil o Corinthians perder dentro de Itaquera, independente contra quem for. Então é um resultadaço gigantesco para esse Corinthians. É muito importante essa vitória hoje, até para dar tranquilidade para o Ramon e para o Emiliano trabalhar durante essa data FIFA. E esse título para o Corinthians tem uma importância, além da taça levantada, além do título, tem uma importância gigantesca de tranquilidade para o Corinthians dar seguimento ao trabalho. O título paulista do Corinthians pode colocar mais tempo para o trabalho de Ramon Dias Emiliano. Pode acalmar os ânimos políticos do clube que vive borbulhando. Pode colocar até mais panos quentes em alguns conflitos internos. E voltar a ser campeão é muito importante. O último título do Corinthians foi o Paulista de 19. É importante até para você disputar os outros campeonatos com mais calma, sem o peso de precisar ser campeão. O que me traz um pouco de receio é que nos últimos anos quem deu muita importância ao Paulista se ferrou no Brasileiro, se ferrou nas Copas. Isso não pode acontecer. O Paulista, na escala de importância, repito, é o menos importante da temporada. É basicamente um torneio de pré-temporada que vale muito para contextos, mas que no fim ninguém vai lembrar. E o Corinthians precisa desse título. O Corinthians precisa muito mais desse título do que o Palmeiras. O Palmeiras já tem um trabalho consolidado, não vai mudar treinador, não vai mudar muito jogador. O Abel pode fazer a choradeira que ele quiser,
Mas ele vai continuar sendo técnico do Palmeiras, continuar sendo muito bom técnico, vai continuar chorando, porque esse é o Abel Ferreira. Isso é o Abel Ferreira. Ele vai ficar no Palmeiras, pelo menos até o Mundial de Clubes ele vai ficar. E o Palmeiras vai continuar sendo forte, porque é um trabalho que não pensa só no momento, é um trabalho de médio e longo prazo, é um trabalho que envolve categoria de base, enfim. É um trabalho completamente diferente desse Corinthians, que pouco importa das dívidas, dos problemas extracampo, pouco importa a herança maldita que essa diretoria pegou, pouco importa. O importante é entrar, montar um bom time e ganhar. E quando isso acontece, é difícil ter sequência, é difícil ganhar de fato. Porque existem clubes que pensam de uma estrutura mais firme, pensam é, administrativamente de uma forma mais coesa e eles saem na frente, é inegável. E a gente está vendo isso com o Corinthians, que bate na trave na Sul-Americana, não consegue chegar na fase de grupos de Libertadores. Ano passado passou um sufoco danado durante o Brasileiro, mesmo assim conseguiu essa vaga na pré-Libertadores, que já foi eliminado. Então, para o Corinthians vale basicamente a vida. Para o Palmeiras, vale mais uma taça dentro da galeria de título do Verdão. Fechou? Fui. Acho que falei tudo. Um abraço.